Boa noite. Boa Boa noite, noite. doutora Ilana Camargo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Micromeio. Nós estamos no 30º Conversando no Micromeio. Meu nome é Janaína, sou bióloga. E esse projeto é um projeto que a gente faz desde 2019 e hoje a gente está com tudo diferente, né? Como a doutora Ilana mencionou, dia 29 de fevereiro, né, que a gente não tem sempre essa data. Eu estou ainda no transporte, quase chegando em casa. Então, assim, e uma live de crianças, né? Para crianças, para vocês, pais e professores que queiram utilizar essa palestra ou aprenderem, né, com a doutora Ilana, para propagar um assunto que é bem importante, que é a microbiologia, né? E a ciência, para a gente incentivar esses pequenos a entrar nesse mundo. Então, eu vou deixar vocês com a doutora Ilana, ela vai se apresentar, ela fala de São Carlos, eu estou falando do Rio de Janeiro, e ela vai se apresentar. E a doutora Ilana, gente, ela tem vários livros ótimos, que no final eu conto para vocês, tá? Mas um deles é a Clô, né, que é a nossa amiga Clô, não tão amiga assim, né, mas ela passou a ser. É, e ela vai contar isso tudo para vocês, tá bom? Então eu vou deixar vocês com a doutora Ilana e daqui a pouco eu já volto. Vou ficar aqui só ouvindo vocês. Chegando em casa, eu ligo a câmera novamente, tá bom? Doutora Ilana, é um prazer. Vou deixar a senhora se apresentar e depois eu saio. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a Janaína pelo convite. Faz tempo que a gente está combinando isso, né, Janaína? E agora deu certo. Sim, deu Então, certo. fica tranquila. E com emoção, né? Com Emoção, né? emoção. Se não fosse assim, né? Não ia ter É, graça. Um micro meio diferente, né? Todo mundo para quem está verdade. entrando agora, todo mundo que participa desse canal gosta muito de microbiologia em diversas áreas. E a Janaína sempre traz pessoas maravilhosas para fazer palestras Sim. de microbiologia clínica, que é minha área, eu sempre assisto também. E fazia tempo que eu estava, né, conversando com a Janaína e dessa vez deu certo. E a gente resolveu fazer uma live para crianças, para falar um pouco do livro Clô, a bactéria. E eu sou farmacêutica bioquímica, e isso eu já vou falando com as crianças aqui na minha apresentação, e sou professora da USP de São Carlos, no interior de São Paulo, no campus da Universidade de São Paulo, no Instituto de Física de São Carlos. Então, aqui eu dou aula de microbiologia. E aí a gente, né, com essa paixão com a microbiologia, a gente resolveu escrever alguns livros infantis, e um deles é a Cloa bactéria, que a gente vai falar sobre ele hoje. Antes de falar sobre a Cloa, eu vou falar um pouco mais sobre bactérias, né, porque aí provavelmente a gente está com crianças aí, e eu vou pedir para que quem estiver assistindo, mesmo qualquer comentário que a criança faça, coloca aí para eu dar uma olhadinha, porque eu tenho feito um trabalho de ir para as escolas para falar sobre a CLO. E nas escolas a gente tem aquela troca de informações assim muito rápida, né? Porque a criançada adora falar, né? Então, por Sim. favor, coloquem aí nos comentários que a gente, se possível, a gente vai conversando praticamente ali, tá bom? Já volto, pessoal. Já volto, Tá doutora ótimo, Ilana. muito Só um obrigada, minuto. viu, Janaína? Tá De nada, ótimo. imagina, Até daqui a já. pouco. Até daqui a pouco. Então vamos lá, gente. Olha só. Eu sou Ilana Camargo, mas hoje eu não sou só a Ilana Camargo, eu sou Ilana cientista. Eu não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês têm algum cientista na família. Se tiver, já vai escrevendo aí que eu quero ver quem que está participando, quem que já viu alguma bactéria, né, alguma vez na vida, ou já ouviu falar de alguma bactéria. E se conhece alguém que trabalha com bactéria aí na sua família, na sua casa, né, ou algum amigo que trabalha com bactéria. Então, por favor, vamos escrevendo para a gente interagir aqui. Então, eu sou Ilana cientista. Eu fiz um curso que chama Farmácia Bioquímica, eu poderia estar trabalhando também, vendendo medicamentos na farmácia, mas eu me especializei em bactérias, em estudar o mecanismo da bactéria. Por que às vezes a gente toma um antibiótico e a bactéria não morre, né? Que é difícil tratar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como é que tudo começou.
né? Olha lá, a mãe conhece, tá vendo? A mãe dela conhece, a mãe dessa pessoa conhece, olha que legal. Eu trabalho na Universidade de São Paulo e comecei a trabalhar com bactérias que são patógenas, que causam doença. Aí eu fiquei pensando um dia, né? Como é que descobriram as bactérias? Porque bactéria é um ser vivo muito pequenininho, que a gente não consegue olhar assim do nosso lado, olhar na nossa mão, olhar no nosso computador ou ao nosso redor e a gente não consegue ver, né? Então é um ser muito pequenininho. Como é que tudo começou? Como é que descobriram as bactérias? Então eu trouxe essa história aqui. Olha lá, a mamãe do Matheus está aí falando que também já trabalha com bactéria. Conheço a mamãe, olha lá. Mamãe do Matheus e do Felipe é cientista, e muito boa cientista, conheço, Nicole. Muito bem. Olha só, tudo começou quando essa pessoa que chama Robert, lá em 1665, gente, faz muito tempo, ele gostava de olhar as coisas no microscópio que ele construiu. E aí ele retirou um pedacinho de cortiça, que é o material que forma aí essa rolha, né? E aí ele olhou no microscópio dele e viu várias caixinhas, uma grudadinha na outra, e ele chamou de células ou pequenas caixas. Olha só, esse é o microscópio, acho que dá para ver a flechinha aí que está andando, né? Esse é o microscópio do Robert e ele colocava tudo que ele queria ver aqui nessa pontinha. Olha o esquema que ele fez, essas caixinhas ou células que ele descobriu. Hoje em dia a gente consegue ver essas células no microscópio que existe dessa maneira aqui, no microscópio óptico. Então, cada um desses quadradinhos ou retângulos que vocês estão vendo são células. Elas compõem todo o tecido da cortiça, e aí eles descobriram que o nosso corpo também é formado por muitas células. Nós somos organismos multicelulares, temos muitas células. E cada parte do nosso corpo é formada por células, todas unidas ali, todas de diferentes formatos, dependendo do local do nosso corpo que a gente for olhar no microscópio. Tá? E a mesma coisa com os outros animais, com as plantas, né? Então, todos nós somos formados por células. Agora, esse homem que está sentadinho aqui, com a perna cruzadinha, ele chama Anthony. E lá para trás também, 1673, lá para trás, ele começou a fabricar seu próprio microscópio. Ele nem era um cientista, mas ele era muito curioso, ele começou a construir alguns microscópios como esse que está aqui bem no centro, uma chapinha com um buraquinho onde ele colocou uma lente e tinha como se fosse uma agulha aqui, na pontinha ele colocava o material que ele queria enxergar, isso ele sentava, ele está sentadinho ali, colocava na frente do olho dele e aí ele conseguia enxergar, a lente ampliava o que tinha no material. Ele foi o primeiro a ver bactérias. E ninguém acreditava muito, não. Aí o que, que ele fez? Ele desenhou, vocês estão conseguindo ver ali? Ele desenhou o que ele estava enxergando, mostrou até que tinha alguns que se mexiam, né? E aí isso foi publicado e todo mundo descobriu que existiam as bactérias. Ele foi um dos primeiros que viu a bactéria, né, no mundo. Aí eles começaram a perceber que as bactérias eram muito, 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 muito menores do que as células do nosso corpo, por exemplo. Então eu pus aqui para vocês, olha só, essa mancha azul aqui com uma mancha mais escura dentro, é uma célula da nossa boca. Então, ela é grandona. Para vocês terem uma ideia, né? Esses pontinhos mais escuros aqui são as bactérias, são muito menores, né? Então, na régua, por exemplo, a célula da nossa boca, né, ela tem um tamanho de 0,05 milímetros. Olha só, é bem perto do zero da régua, né, gente? É muito pequena. E a bactéria é muito menor que isso, tá? Agora eu vou ampliar uma bactéria aqui que a gente vai conhecer hoje, tá? Mas daqui a pouco eu falo mais sobre ela. Agora é só para mostrar como é uma bactéria. Olha só. Essa daqui é uma bactéria. Um esqueminha para vocês começarem a conhecer como elas são, tá? Então, bactéria é um dos micro-organismos. As bactérias, elas são muito pequenininhas, são microscópicas, então são micro-organismos. A gente só consegue ver num equipamento que chama microscópio. Agora, elas não são as únicas, né? Os únicos micro-organismos que existem. Existem os fungos, existem os protozoários, sabe aquele verme que a mãe fala assim, tira a mão da boca, não rói unha, que senão vai dar verme na barriga? Então, são também micro-organismos, muitas das vezes eles são muito pequenos. E também algas que são muito pequenininhas, tá?
Agora, as bactérias, aqui, ó, por exemplo, fungos, eu pulei, né? Mas fungos, por exemplo, eu tenho certeza que vocês já viram fungo. Quem já viu fungo aí? Vai escrevendo. Me fala também onde que vocês viram fungo. Aqui em casa eu vou contar um segredo. Ah, estão perguntando como funciona o microscópio. Eu vou mostrar? Você pensa que não? Ah, nós estamos aqui para conversar sobre isso hoje. Olha só, já vou mostrar. Geralmente, quando eu vou nas escolas, eu levo um microscópio. A USP me empresta, eu levo um microscópio e aí eu ponho a bactéria para as crianças verem. Mas como hoje a gente está numa live, tudo diferente, eu fiz uns videozinhos e vou mostrar para vocês, tá bom? Fica tranquilo. Olha só, eu não sei se alguém já escreveu, mas, por exemplo, aqui em casa teve uma vez que um pão ficou dentro de um saquinho. Quando eu tirei o pão, ele estava com uma manchinha. Aí eu vi que era fungo. Eu sabia que era fungo, mas aqui em casa eu tenho 2 filhos, e meus filhos não sabiam. Aí eu guardei o pão, aí ele ficou mais cheio de fungo. Falando, ah, isso é um fungo. Quando aparece morango, por exemplo, morango também cresce fungo no morango. Aí eu guardo e mostro para eles, ó, isso daqui é um fungo. Eu queria saber, ah lá, teve gente que já viu fungo, ó lá. E fungo também pode causar doença, pode dar no pé, pode dar na unha, mas a maioria está na natureza, eles são ótimos para decompor as coisas na natureza, né? E aí, gente, olhando agora para essa bactéria que eu estou mostrando para vocês, deem uma olhadinha aqui na barriguinha dela, dentro do corpinho dela. Olha só, a gente vê aqui um negocinho rosa, esse aqui é o DNA dela, tá? Quando a gente volta rapidão aqui nessa outra célula e olha esse ponto escuro, é um saquinho, né, vamos dizer assim, que guarda o DNA da nossa célula lá dentro. A bactéria não tem esse saquinho. O DNA dela fica livre dentro do corpinho dela, tá? O DNA é uma molécula que ela guarda os nossos segredos. Então, se alguém é loiro, esse segredo de ser loiro está lá guardado no DNA. Se a pessoa, por exemplo, tem a pele mais morena, é porque no DNA dela está escrito que ela tem que ter a pele morena. Então, o DNA é que ele manda e desmanda na gente, ele que fala como a gente tem que ser. E para as bactérias é a mesma coisa. Essa bactéria aqui, ela é alongada, tá vendo? Mas também existem bactérias que são redondinhas, que são espiraladas, então, igual, bem compridinha, igual aquele macarrão de usar na piscina, né? Aquele formatinho. Então, a gente tem diversos formatos de bactérias. A gente já viu várias bactérias diferentes. E essa daqui que a gente vai ver hoje, que é a cloabactéria, ela tem a sua forma de bacilo, que a gente chama, uma forma de bastão, alongada, tá bom? Agora é o seguinte, nem toda bactéria ela é do mal, tá bom, gente? Eu estudo bactérias que causam doença, que são do mal. Agora, nem todas são. Vocês sabem onde que a gente tem bactéria no nosso corpo e que a gente precisa delas? Vocês têm alguma ideia? Alguém aí pode me falar? Se já sabe onde que no nosso corpinho tem bactéria que é do bem, que a gente precisa? Olha só, essa figura já está mostrando para a gente, dando uma dica, olha só. Na nossa barriguinha, lá no nosso intestino, existem várias bactérias, muitas, muitas, muitas bactérias. E muitas que a gente realmente precisa, que são do bem. Elas até produzem vitaminas para a gente, sabia? Agora, a gente tem que manter essas bactérias do bem no nosso organismo. Então, tem alguns alimentos que são muito bons para dar o equilíbrio nessa microbiota que a gente chama dentro da nossa barriga. Por exemplo, olha só, quem já viu isso daqui? Quem já tomou esse leitinho aqui? Olha só, aqui está escrito assim, ó, lactobacillus vivos. Vocês sabiam? Ali, esse lactobacillus é uma bactéria do bem, que é muito, muito boa. Quem já tomou o Yakult aí, esse leitinho aí? Olha só. Ó lá, tem gente que já tomou. É legal a gente pegar esse frasquinho e balançar, 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 porque ele fica na geladeira e as bactérias ficam lá no fundo. Aí a gente balança, balança, balança antes de tomar. E elas vão lá para a nossa barriguinha dar um equilíbrio na nossa microbiota. Ele é muito bom. Esses alimentos, esses também, eles são alimentos que a gente chama de probióticos. Agora, existem alguns, esses alimentos, eles vêm com o micro-organismo vivo, a bactéria viva. Agora, esses outros que estão do outro lado do menininho aqui, são alimentos que a gente deve comer, que são prebióticos, são alimentos que ajudam a manter viva essas bactérias no nosso organismo. Deixa eu olhar aqui esses alimentos. Eu gosto de morango. O que você gosta? Escreve aí. Eu adoro morango. Eu adoro batata doce. O alho até é gostoso, mas deixa a gente com bacinho, né? Mas é gostoso e ele é importante, olha só.
Então, são alimentos que dão um equilíbrio para a nossa microbiota. A gente precisa manter essas bactérias dentro da gente, saudáveis, né? E olha só, ó, tem mais alguém aqui falando que a mãe também é cientista, que legal! Eu sou cientista e trabalho nesse prédio aí que vocês estão vendo, no Instituto de Física de São Carlos, na Universidade de São Paulo, onde tem um laboratório que eu coordeno que chama Lemimo. Nesse laboratório, a gente trabalha com bactérias do mal, tá? Mas o que eu faço com essas bactérias do mal? Eu entendo que elas causam doença, então eu tenho que descobrir, por exemplo, um remédio para a infecção, quando ela causa infecção. Eu também tenho que entender como que ela causa essa doença e também tento entender por que ela não morre quando eu tomo um antibiótico que existe lá na farmácia, né? Então, são essas questões que a gente trabalha lá. E aí, para isso, eu tenho que trabalhar com a bactéria viva lá dentro. Então, como elas são do mal, eu uso, não sei se vocês estão vendo aí, igual esse menininho aí, um jaleco. E esse jaleco, ó, de manga comprida, tá bom? Então, eu trabalho assim, ó, eu ponho o jaleco para me proteger, porque se alguma bactéria espirrar em mim, eu não levo ela para casa, né? Ela fica no jaleco e lá no laboratório a gente limpa. Outra coisa muito legal que eu trabalho, que eu sempre uso, é essa luva. Vocês estão vendo? Ela é roxa, gente. Olha que legal. Eu também uso luvas. Eu prendo o meu cabelo, que agora ele está solto, né? Não estou no laboratório. Mas eu prendo o meu cabelo. E olha essa luva, gente. Tem luva rosa. Gente, rosa Barbie. Quem que gosta de rosa Barbie aí? Escreve aí para mim. Mas tem luva que é bege, tem luva que é roxa, tem luva que é azul. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Todas as cores, olha que legal. Fica até divertido trabalhar no laboratório. Então, eu uso assim, ó, eu ponho luvas, tá? E aí, lá dentro, eu tenho que cuidar das bactérias, porque eu preciso que elas estejam vivas para eu estudá-las, né? Para eu estudar essas bactérias. O que vocês acham que eu dou para a bactéria? Como que eu trato a bactéria dentro do laboratório? Ela é como se fosse um animal, né? Então, vamos pensar. Quem aí tem cachorro e gato? Vamos ver quem é rápido no gatilho, escreve eu. Quando a gente tem um gato, um cachorro, uma tartaruga, um peixinho, o que a gente dá para eles? Comida, água, não é isso? Para as bactérias também. E eu quero ver mais gente aí falando para mim, hein? Olá, tem. Então, a gente tem que dar alimento. Para a bactéria é a mesma coisa. Só que aí a gente faz com umas comidinhas para as bactérias no laboratório, que chama meio de cultura. Aí a gente usa várias coisas no laboratório que eu trouxe para vocês verem, ó. Isso daqui é um tubo de ensaio de plástico, ó, que serve também para eu medir aqui na hora de colocar o meio de cultura. O meio de cultura é como se ele fosse uma gelatina. Quem gosta de gelatina? O meio de cultura fica parecido, tem meio de cultura que fica parecido com uma gelatina. Tem meio de cultura que fica parecido com um caldinho, sabe? Uma sopinha, assim, um caldinho. Eu quero saber quem é. Eu estou olhando aqui para baixo porque eu tenho aqui acesso às, às, aos comentários. Mas a Janaína pode ir me ajudando agora que a Janaína já está aqui comigo. Quem que já comeu gelatina? Quem que gosta de gelatina? Olha lá, tô vendo que tem gente ali que gosta. Então, a gelatina da bactéria é um pouco diferente. Ela traz todos os nutrientes para essa bactéria. E a gente mistura na água, porque também precisa de água. A gente mistura, serve. E aí, como a gente está numa live, eu pedi para os cientistas que trabalham comigo lá no laboratório fazerem alguns vídeos para vocês. E um deles que eles fizeram foi esse daqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo a musiquinha, mas era só uma musiquinha de fundo. O que a gente tem aqui, olha só, é o meio de cultura. E ele é igual a gelatina. Quando está quente, ele fica líquido. E aí a gente põe nessas placas de Petri, olha só. Isso daí chama placa de Petri. É como se fosse o prato, né? Mas é uma plaquinha que tem uma tampinha. Aí depois que a gente coloca esse meio ali, ele solidifica. Aí a gente tampa o meio. Peraí, gente. Calma lá. Porque os cientistas do meu laboratório também prepararam uma placa para eu trazer. Ó, tá aqui na minha mão e tem, tá vendo que tá meio amarelinho? Tem um meio de cultura lá. Logo, logo a gente vai usar, tá bom? Isso daqui. Bom, então eu dou esse tipo de gelatina muito nutritiva para as minhas bactérias comerem. Tá? Deixa eu passar.
Agora, como é que é isso, né? Bactéria é tão pequenininha, como é que eu sei se tem bactéria na placa ou não? Como é que é isso, né? Quando cai uma bactéria nessa placa, a gente não consegue ver, né? Afinal de contas, a gente está falando desde o começo que a gente precisa de um microscópio para ver a bactéria. O problema é que elas vão se alimentando, elas adoram essa gelatina. E aí, conforme o tempo vai passando, elas vão se multiplicando. E aí, olha que legal, uma bactéria, ela pode se dividir em duas. Como que acontece? Quando ela vai se multiplicar, o DNA dela ajuda tudo isso a acontecer. Então, o DNA dela fala assim: ah, peraí, você vai se multiplicar primeiro, cada célula filha tem que ter uma cópia do DNA, do seu DNA. Então, a primeira coisa que acontece, a bactéria produz outro DNA dentro dela. Olha só, aqui está um zoom no corpo da bactéria, e aqui já está saindo um DNA aqui embaixo, outro igualzinho aqui em cima. É a replicação do DNA. Os cientistas chamam de replicação. Aí o DNA cromossômico está replicado, e olha que o corpinho dela está ficando mais como se fosse uma cinturinha, né? Porque ela vai se dividir. Olha só, uma bactéria consegue se dividir em duas iguaizinhas. Olha só, elas estão terminando de se dividir aqui. Esse processo de divisão a gente chama de fissão binária. Tá? Aí, olha só. E aqui é quando elas se soltam. Pluc. E aí, cada célula filha fica com uma cópia do seu DNA, guardando o segredinho de como ela tem que ser. Então, uma célula se divide em duas. Gente, quem é bom de matemática aí? Se uma se divide em duas, duas se divide em? De duas eu vou ter? Quatro. E de quatro eu vou ter? Olha só, vai multiplicando, olha lá. 4, 8 e assim vai. Olha o quanto de bactéria que eu já tenho aqui. E aí, quando eu tenho esse monte de bactéria, aí sim eu olho para essa plaquinha aqui, com meio de cultura, eu consigo ver pontinhos. Esses pontinhos, eles são chamados de colônias de bactérias. Não é uma bactéria só. Ó, tem gente que é rápido no gatilho, já fez conta aí que eu vi, hein? Tá afiado. Então, olha só. Quando elas se multiplicam, formam esses pontinhos que são as colônias de bactérias, não é uma bactéria, cada pontinho são milhares de bactérias, tá? E olha só que linda essa bactéria. Aqui a gente tem uma placa de Petri com aquele meio de cultura e várias colônias amarelas. Essa bactéria é amarela, gente. Olha que coisa mais linda. Olha só, dei um outro zoom aqui para vocês verem. Cada pontinho desse, então, quantas bactérias tem, gente? Quem lembrar, põe aí escrito, hein? Pode ter quantas? É uma só? Eu acho que não, né? São milhares, muito bem. Aí, olha só, teve até gente querendo saber como é que funciona o microscópio, né? Então, olha só, eu consigo ver a colônia na placa, mas para ver uma bactéria só eu não consigo. Eu preciso desse equipamento que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o microscópio óptico. Esse microscópio, ele consegue aumentar a bactéria, ampliar a bactéria até 1000 vezes, pelo menos ali 1000 vezes, tá? E aí, isso tudo depende das lentes que ele tem. Então, a gente tem um conjunto de lentes aqui em cima, aqui, a luz passa daqui para baixo, e aí a gente prepara uma lâmina de vidro, que o vidro é transparente, a luz vai passar, né? A gente prepara, põe um pouco de bactéria daquela coloninha que vocês viram e coloca na lâmina de vidro. Aí a gente faz uma coloração. Existem várias colorações na microbiologia, né? Que é essa ciência que estuda aí os micro-organismos. Mas a gente faz geralmente a coloração de grã, que é bem famosa. Acho que a Janaína já fez muita coloração de grã, né, Janaína? Ah, então, essa é a mais famosa. Aí a gente vai lá e faz uma coloração de grã. Para a gente ver como que é a bactéria no microscópio, a gente está numa live, eu pedi um vídeo dos cientistas lá do meu laboratório. Esse cientista que está aí, ó, tá com a luva igual a minha, ó. Esse cientista vai pegar um pouquinho dessa cultura, que é essa colônia grandona, olha só. Vai pegar só um pouquinho. Vai esfregar numa lâmina de vidro, olha lá. Vai deixar secar e vai fazer uma coloração, que a gente chama de coloração de grã. Essa coloração são corantes que vão sendo pingados ali, pinga, aí troca o corante, põe outros, uma série de corantes. Aí depois que corou, a gente tira essa lâmina ali, deixa ela secar e leva para o microscópio. Olha só,
A gente está colocando a lâmina aí no microscópio, olha só, e aqui que está a bactéria clorada. E aí a gente liga, olha só o zoom, como é que a gente vê a bactéria ali? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Atenção, vocês conseguiram ver? Essa é a visão que a gente tem quando a gente coloca os nossos olhinhos lá no microscópio. Aqui a gente tem bactérias que são bactérias bem alongadas, são bactérias que são roxinhas por essa coloração, né? E a cloabactéria que a gente vai falar daqui a pouquinho, ela fica mais ou menos desse jeito, viu? Dessa cor roxa, assim, ela é mais alongadinha. E aí a gente tem que, pra gente enxergar assim, ó, a gente tem que pôr os nossos olhinhos nessas lentes aqui de cima. Bom, tem outras bactérias que elas ficam um pouco diferentes, ó. Essa daqui, por exemplo, elas ficam rosa, com essa coloração que a gente faz, e elas ficam bem curtinhas, elas são bastõezinhos também, mas são bem pequenininhos, tá vendo? E aqui a gente tem uma outra visão também no microscópio. Isso daqui, tudo que vocês estão vendo aqui são bactérias. Algumas são bem longas e roxas, outras são mais curtinhas e rosa, tá vendo? A gente tem uma mistura de bactérias ali. Mas eu trouxe essa imagem porque dá para ver, nesse lugar que eu estou marcando ali para vocês, as bactérias se dividindo, olha, igualzinho que eu mostrei para vocês antes, tá vendo? Ali elas estão quase se dividindo. Agora, essa bactéria amarela, que eu já mostrei para vocês antes, olha só, elas são redondinhas, elas são círculos, elas são bolinhas assim, parece uma bolinha de futebol. Só que aqui, nessa coloração, como tinha muita bactéria, elas ficaram todas aglomeradas assim. E eu queria pedir licença e perguntar aí para o Matheus se a mãe dele lembra dessa bactéria aqui, ó, SA16, porque eu acho que ela trabalhou com essa bactéria aqui no laboratório. Então, essa bactéria é a chamada Staphylococcus aureus. A forma dela é arredondada e ela fica roxa com essa coloração. Agora, existem outros microscópios muito mais potentes. Esse daqui dessa foto é um microscópio eletrônico de transmissão. Gente, parece coisa lá da NASA, né? Olha que tamanho. E ele permite que a gente veja, por exemplo, essa bactéria que eu circulei aqui, ó, que está num círculo vermelho. Como que a gente vê essa bactéria quando a gente coloca ela nesse microscópio? Olha só. Nossa, é muito diferente, né? Ela não está roxa porque ela não foi corada para aquele microscópio, mas a gente vê que ela é redondinha. E olha só, tá vendo aqui que tem um negocinho compridinho e do outro lado também? Olha o que está acontecendo. Essa bactéria está se dividindo, né? A gente pegou ela bem na hora que ela estava dividindo. Olha a outra ali também começando a se dividir. Agora, essa bactéria é a que eu mais gosto do laboratório. Quando você olha assim para essa placa aí, que tem esse meio com a bactéria, nem dá para ver a bactéria direito, né? Mas a mágica acontece quando a gente apaga a luz. Olha que coisa mais linda. Essa é uma bactéria bioluminescente. Ela é uma bactéria bioluminescente, ela se chama víbrio. E a gente usa essa bactéria no laboratório para a gente ver se o tratamento está dando certo ou não. Quando o tratamento dá certo, perde esse brilho aí, ó, tá bom? Muito bem. Então, pelo que eu mostrei para vocês, vocês já conseguiram ver que as bactérias não são todas iguais. E que tem bactéria no nosso corpo, né, como na nossa barriguinha, por exemplo, na nossa pele, mas que elas não estão causando infecção, uma doença, né? E também tem muita bactéria na natureza. E essas bactérias, elas podem ser levadas pela poeira. Então, a poeira pode levar a bactéria de lá de fora do quintal para dentro de casa para o quintal e assim por diante, para qualquer lugar, né? Algumas bactérias que vivem, então, na natureza, elas podem causar doença nas pessoas, se elas entrarem no nosso corpo, tá? Então, a bactéria que a gente vai falar hoje, ela é super simpática, né? Ela é a cloabactéria. Então, a cloabactéria desse livro que está aqui na minha mão, não sei se vocês estão conseguindo ver a cloabactéria, não, mas aí eu pus no slide. Essa cloabactéria, na verdade, o nome dela é Clostridium tetani. Eu quero saber que criança que consegue falar esse nome, Clostridium tetani, bem rápido assim. Clostridium tetani. Escreve eu se você conseguir falar esse nome. Como é meio difícil, né? É a bactéria mesmo fala, ó, me chama de clo, tá? Então, a clo, que a gente vai chamar aqui na nossa historinha, é uma bactéria alongada que vive na natureza e que, quando tem alimento, ela se divide, como eu já mostrei para vocês. Uma vira duas, duas viram quantas, gente? Aperta aí, rápido no gatilho.
2 viram 4. Isso, olha lá. E alguém já está me contando que essa bactéria ela causa o tétano, e é isso mesmo. Olha só, essa bactéria ela se divide da mesma forma que eu mostrei para vocês. Só que isso quando ela tem alimento. Mas é óbvio que, por exemplo, no laboratório, eu coloco ela no alimento, ela fica lá comendo o tempo todo. Mas na natureza, nem sempre ela tem alimento. Então, essa bactéria, quando ela está na natureza, ela pode perceber que ela está sem água, sem nutrientes, sem comida, e aí ela fala: nossa, eu vou morrer. E aí, para ela não morrer, o DNA dela faz uma mágica e ensina ela a se proteger. Ele faz com que ela produza esses laços aqui que vocês estão vendo, verde e azul, que eles são várias proteínas que vão formar um pacote. Olha que lindo. Esse processo dela sair desse corpinho que vocês estão vendo para ir para esse pacotinho aqui se chama esporulação. E o pacotinho chama endósporo, porque ele é formado dentro dela. E ele protege o DNA. Olha o DNA rosinha aqui. Ele está protegendo todos os segredos da clô. Então, esse pacotinho ele fica na natureza, tá? Quando ela não tem comida. Aqui é uma foto de uma lâmina que a gente fez no microscópio, fez um tipo de coloração. E olha só, quando eu olhei, eu trouxe para vocês verem comigo. Mas vocês estão vendo que aqui na bactéria aqui alongada tem um negocinho branco nela? E nessa outra também mais escurinha tem uma parte que está bem clarinha? Isso daqui que vocês estão vendo são os endósporos. São os pacotinhos que protegem o DNA. Provavelmente essa bactéria já estava sentindo fome, já ia morrer, ela esporulou, tá? Ela formou os endósporos. E aí, olha só, os endósporos ficam na natureza. Né? Então tem clô para tudo quanto é lado. Pode ter clô para tudo quanto é lado. A gente nunca sabe, né? Porque a gente não consegue enxergar. E em casos de acidentes como esse, gente, olha só, até me tá doendo o meu pé só de imaginar, de pisar num negócio pontudo como esse. Quando a gente se machuca, o que que a gente tem que fazer? Escreve aí, galera. O que que a gente tem que fazer quando a gente se machuca, hein? Aqui em casa, eu sempre falo para meus meninos, se machucou, corre, vamos lavar, né? Tem que limpar o machucado por um remedinho, né? Por quê? O que que acontece? Se, por exemplo, existir clô, né, a Clostridium tetani, se ela está ali no ambiente e ela entra no seu machucado, ela pode começar olha só que bonitinha, ela tá aqui saindo do pacotinho dela, né? E ela fala: opa, esse sanguinho aqui é a coisa mais gostosa, é um alimento muito bom para mim. Então ela começa ela se formar, né? Formar esse corpinho de clô de novo e começa a produzir esses T's que vocês estão vendo aí, que são as toxinas, é um veneninho. Essa toxina, chamada toxina tetânica, é que causa o tétano, que já alguém falou aqui para mim, já colocaram aqui no chat. Muito bem, galerinha, tá esperta? E aí o tétano é uma doença muito ruim, porque a gente sente muita dor no corpo, febre, o corpo fica duro, a gente tem que ir para o hospital, é muito perigosa essa doença. Aí você fala: nossa, mas então a clô é do mal? Gente, a clô, ela é do mal, mas ela não quer problemas com a gente, ela quer viver em harmonia com a gente. E aí ela veio aqui, nesse livro, ela conta a história, mostrando que toda vez que a gente se machuca, vou voltar aqui, vem essas criaturas que estão aqui, que são outras células do nosso corpo, do nosso sangue. E eles são os soldadinhos do bem, eles são os soldadinhos que toda vez que a gente se machuca, eles correm lá para olhar o machucado, para ver se a gente está precisando de ajuda. E aí, por exemplo, aqui eles estão chegando pela primeira vez, estão vendo esse T aí, eles não sabem o que fazer, né? Mas os cientistas, eles sabem que uma vez que essa célula vermelha que vocês estão vendo aí, na verdade do sangue, né, uma célula do sangue que reconhece essa toxina pela primeira vez, num segundo ataque ela já sabe como proteger o nosso corpo. Sabendo disso, os cientistas criaram as vacinas. E tem uma vacina que é a vacina antitetânica que a gente fala. Essas vacinas, então, trazem nas suas gotinhas informações importantes para mostrar para os soldados do nosso corpo o que eles têm que fazer caso o nosso corpo seja atacado, né, pelas toxinas da clô. E aí, nesse caso, eles olham para a informação da gotinha e eles começam a fazer, né, produzir algumas ferramentas de apoio para nós, né, que se chamam anticorpos, que é esse no formato de um Y que vocês estão vendo aqui. Esses anticorpos são produzidos assim que essas células conseguem ver a toxina,
tá? Então, no segundo ataque, o que que vai acontecer aqui, gente? Esses soldadinhos já estão mais corajosos, eles já estão chegando ali, começaram a ver que tem toxina, já começam a produzir os anticorpos e já vão, então, bloqueando essas toxinas para elas não causarem mal para a gente e inibindo, então, a doença, e impedindo que a gente fique doente, tá? Então, a Chloe, ela sabe disso. E ela veio, nesse livro, ela veio para contar para gente que ela vive na natureza sim, mas que não é para ter medo, tá? Porque existe vacina para nós, para nos proteger, né? A vacina vai proteger a gente contra o tétano causado pela Clo. E assim a gente pode viver em harmonia. E a Clo também traz algumas dicas para lavar muito bem as mãos quando chegar em casa e antes das refeições, porque como eu mostrei para vocês, existe cloro na natureza, mas existem várias outras bactérias que a gente não sabe se são aquelas que vão causar doença ou não, né? E também, se você se machucar, lava o machucado com água e sabão. Deixa fazer o curativo, porque às vezes a gente fica com dor, né? E aí a gente não deixa o papai, a mamãe, o adulto que está cuidando da gente curar, limpar, né? Mas precisa, porque tem que limpar bem, tirar todos os micro-organismos que podem entrar no machucado, tá bom? E aí, para mostrar para vocês que é verdade que existe micro-organismo em tudo quanto é lugar, os cientistas no meu laboratório fizeram esse outro videozinho aqui para vocês. Então, eu sempre pergunto, olha para sua mão, olha para sua mão. Tem bactéria ali ou não? Aí a gente olha e fala, não estou vendo nada, não tem nada não, tá limpinha, ó. Então, olha só esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Tá limpo ou não tá? Escreve aí. Parece que tá limpo, né? Olha lá, vai carimbar naquela gelatina, naquele meio de cultura. E vai colocar nessa estufa que deixa bem quentinho. E ali, ó, as bactérias dos micro-organismos todos que tiverem vão comendo, comendo, vão se multiplicando, multiplicando. E olha isso, gente, olha essa placa. O que que vocês estão vendo aí? Vocês conseguem ver alguma coisa aí? Dá para ver até o formato da mão. Essa mão tinha muita coisa, muito micro-organismo. Olha só. Dá para ver aqui, ó, dedinho, ó, o dedo do meio, indicador e o dedão aqui também. Olha só, a palma da mão também estava suja, estava cheio de micro-organismo. E a gente às vezes nem enxerga, né, gente? Olha só. Opa. Ó, aqui outras placas que a gente fez no laboratório para mostrar para vocês que elas estão, os micro-organismos estão em todos os lugares. Aqui a gente tem uma calculadora e a gente carimbou essa calculadora naquela placa com o meio de cultura. E olha só, dá para ver até onde tem os tecladinhos, onde eram os tecladinhos, onde os tecladinhos encostaram. E aqui tem vários micro-organismos. Esses que parecem um algodãozinho aqui, muitas vezes são fungos, viu, gente? E aí, então, sabendo que existe micro-organismo em todos os lugares e a gente não consegue ver, e a gente não sabe qual é do bem e qual é do mal, por precaução a gente tem que saber lavar a mão. A gente tem que chegar em casa antes de comer. Então, quando a gente chega da rua, a gente tem que lavar a mão. Quando a gente vai comer, a gente tem que lavar a mão. Para evitar que a gente coma alguma bactéria que vai fazer mal. Ou que a gente possa levar micro-organismos da rua para nossa cama, né? Imagina, a gente vai dormir à noite cheio de bactérias, assim. Então, sabendo disso, a gente tem que aprender a lavar a mão. E eu sempre, quando eu vou nas escolas, eu ensino as crianças a lavarem as mãos feitos cientistas, tá? Antes de eu ensinar como lavar a mão, olha para essa figura que está aqui do lado, esse esqueminha de duas mãos. Onde está preto, na ponta dos dedos, aqui, olha só, são os lugares que se a gente pega e lava a mão assim, ó, correndo, vocês estão vendo a minha mão, ó? Se a gente pega e faz assim, ó, rapidinho, a gente não consegue limpar direito. Fica a pontinha do dedo sem limpar, o vãozinho, o dedão, fica tudo sem limpar, gente. E olha só, então as pontas pretas aqui são onde fica mais sujo se a gente não der atenção. Em cinza é onde a gente limpa mais ou menos, né? E em branco é onde a gente consegue dar uma limpadinha. Então, para que a sua mão não fique assim, mais ou menos suja, a gente vai aprender aqui no vídeo como que lava a mão feito um cientista. Para dar atenção em todos esses pontos aqui, olha só. Primeiro tem que pegar o sabão, esfregar as palmas. Vai fazendo aí, gente. Esfregar entre os dedos. Tem que colocar a palma da mão em cima da outra mão para esfregar em cima. Seca. Tem que limpar o dedão. Ela tá limpando o dedão, tá vendo? Tem que pegar o dedão, porque senão ele fica preto, ele não limpa direito. Olha só. Aí a ponta dos dedos embaixo da unha, na outra mão.
Aí a gente faz remata, né? Olha só. Aí ela lavou a mão, vai enxugar. Agora aqui é um esqueminha que todo mundo devia ver e para lembrar. Então hoje, antes do jantar, quem ainda não jantou, após a live, vai lá e treina a lavar a mão. Entre os dedos, em cima da mão, troca a outra mão, dedão, não pode esquecer de puxar o dedão para limpar, as pontinhas dos dedos até o punho. Vai treinando e ensina os amiguinhos, ensina a vovó, ensina a tia, ensina todo mundo da família, tá bom? Muito bem. Olha só, essa é uma placa que eu levei numa palestra que eu dei como essa aqui, né? A gente sempre leva uma placa de Petri para a criança poder carimbar. Escolhe uma criança para ela carimbar os seus dedinhos. Como hoje a gente está aqui nessa live, eu trouxe uma placa para eu carimbar os meus dedinhos, tá bom? Olha só, vou passar no rosto, vou passar aqui no meu computador. Onde mais eu vou passar? Fala aí, gente, onde que eu vou passar minha mão agora? Para ficar bem sujo. No pé, vou passar no pé. Vou passar aqui no pé. Tá tudo sujo, hein, gente? Ó, pode... Não é que tá sujo, né? É que tem micro-organismo mesmo, olha só. Agora, peraí que eu tenho uma canetinha. Eu vou escrever aqui. Alguém fala uma palavra para eu escrever nessa placa, para vocês saberem que essa é a placa que eu carimbei meu dedo, para vocês verem que é verdade. Porque eu vou carimbar meus dedos aqui, vou levar essa placa lá para o meu laboratório, vou colocar naquela estufa que vocês viram. E aí, quando eu ver que cresceu alguma coisa, eu vou tirar uma foto, vou mandar para a Janaína colocar lá no canal do Micromeio e vou postar também no Instagram que eu tenho do laboratório, que é o lemimo_USP, e também no Instagram dos livros infantis que eu escrevo, né, que é Ilana_escreve. Vamos lá, gente, o que vocês querem que eu escreva nessa plaquinha aqui? Para depois vocês terem certeza que foi a placa que eu carimbei meus dedos. Vamos lá. Eu já vou começar colocando a data, porque hoje é uma data, né, 29/2. Olha só, não é todo ano, né, gente, que a gente tem uma data de 29 de fevereiro. O que vocês querem que eu escreva aqui? Vamos lá. Fala aí, Janaína, o que você quer que eu escreva? Ó, colocaram, escreva cepa de madeira. Eu colocaria, deixa eu ver, surpresa, né? Surpresa. Vamos ver o que vai crescer. A Carla Dias colocou estrela. Vou colocar também estrela. Estrela. Estrela, muito bem. Muito bem. Colocou cepa de madeira, né? Deve ser cepo. Cepo de madeira, não sei. Epa, aí não cabe muito mais coisa aqui não. Mas, ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu escrevi tudo no cantinho, tá bom? Aqui. E agora eu vou fazer, olha lá. Eu abri a placa, aqui dentro está o meio de cultura e eu vou carimbar. É como se fosse uma gelatina, tá, gente? Se apertar muito, estraga. Põe meu dedinho, põe meu outro dedo. Um do meio, um indicador e o dedão. Tá carimbado. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Não, né, gente? Né, gente? Vou fechar e vou levar essa plaquinha lá pro Lemimo. Depois eu mando foto para vocês, porque agora os micro-organismos que estão ali, eles estão acordando falando, meu Deus, olha quanta comida, e eles vão comer tudo, e vão se multiplicar. Essa é uma placa que eu levei lá no CDCC, no tarde de férias que a gente fez. O CDCC é um centro de divulgação cultural que a gente tem, científico-cultural que a gente tem aqui em São Carlos, da USP, atualmente, né, coordenado pela professora Nelma, e eles fizeram tardes de férias, várias atividades com as crianças. Eu dei uma palestra lá e escolhi uma criança para carimbar os dedinhos. Olha só, olha que placa, foi até bonita, né? Quem gosta de microbiologia ver um negócio desse, é muito bonito. Então, para terminar, eu gostaria aqui de agradecer a toda a equipe do Lemimo. Eu tenho vários alunos que me ajudam. Até hoje, para eu estar aqui, alguém fez a plaquinha, eles fizeram os vídeos, eles me ajudaram a produzir, né, essa palestra para eu estar aqui hoje, né? E até então, a Vitória, ela trabalhava com a gente e a gente ganhou esse bonequinho que foi feito pelo Paninhos Cor e Amor.
E a gente fez essa bonequinha que é a Clô, né? Trouxe a tela aqui. Posso pegar, Janaína? Dá tempo? Ih, eu não estou escutando, Janaína. Claro. Pode pegar sim. E a Clô, ela tem me ajudado. Olha só. A Clô é minha querida. Eu guardo ela com muito carinho, olha só. E ela fez... O Paninhos Coriamor fez uma Clô que tem até... Não sei se vocês estão vendo. Ela tem... Isso. Tá vendo? Isso, agora sim. Ela vem de lacinho na cabeça. Ela tem luva verde com botãozinho cor-de-rosa. E ela vem com colar de pérolas. E ainda na sua barriguinha tem o DNA. Olha só, dá para ver o DNA. Olha, aqui. Linda. Ela é muito fofa, né, gente? Olha só. Linda. E aí, então, a Vitória me ajudou muito tempo a apresentar a cloabactéria, tendo a clô, né, como uma fantoche. E agora, então, dessa vez completamente online, eu não tinha como, ela só veio para me acompanhar mesmo. Então, eu queria agradecer a todo mundo aí do laboratório. E eu gostaria, então, de dizer que a gente tem esse livro que fala sobre a cloabactéria, né, Janaína? E é uma mensagem na verdade, para auxiliar a criança, na verdade, assim, para a criança entender que é preciso a higiene, né? E muitas crianças acham que olha para a mão, não, tá limpa, não preciso lavar antes de eu comer, né? E aí esse livro vem para ajudar nisso, vem para ajudar a entender um pouco sobre micro-organismos, porque acho que é pouco falado para a criançada, né? Não sei se vocês aí, quem está acompanhando, já leu algum outro livro que seja de micro-organismo, de bactéria. E também para falar da importância da vacina, porque essa é uma doença, o tétano, é uma doença que a gente pode prevenir, né, através da vacinação. E que há muitos anos ela vem sendo administrada, né, e realmente combatendo a doença. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Olha, como adquirir o livro? Olha, pode escrever, eu deixei um e-mail aqui, olha, ilanacamargo@ifisc.usp.br. Se vocês me escreverem aqui, ou entrarem no eu não coloquei aqui embaixo, né, mas é @lemimo, esse é o Instagram do laboratório, lemimo_usp. Oi? Ilana, pode colocar no privado e aí o Gleidson coloca aqui. Vou ver se eu consigo então aqui, peraí. Se você consegue, aí ele coloca aqui pra gente. E pessoal, o que vocês acharam da palestra? Eu queria que vocês falassem, as crianças que estão assistindo, se foi proveitosa, o que vocês acharam da bactéria. E como a doutora Ilana falou, né, a higiene é tudo, né? A higiene, inclusive, não só das mãos, escovar os dentes, né? O banho, como ela disse, quando a gente vai para a cama e leva as bactérias. Então, a importância, às vezes, da mãe falar, né? Vai tomar banho, vai lavar a mão, vai... É por causa disso tudo, né? Pois é. Você me fez lembrar, se eu posso falar também sobre escovar os dentes? Pode, claro. Outra coisa que a gente pensou, né, é explicar um pouquinho por que precisa escovar o dente, né? Então, não sei se... não está focado, né? Que é o biofilme, né? Isso, biofilmes e a aventura de uma bactéria. Uma aventura de uma bactéria. Isso, lá. Tá, agora sim. Biofilmes e a aventura de uma bactéria. Deixa eu tirar aqui minha apresentação para poder ver vocês aqui acompanhar. Então, esse outro livro é que fala, né, da presença de bactérias também na boca, se a gente não escova os dentes, elas podem formar biofilmes, que leva a cárie, e aí uma bactéria tem uma aventura que ela não forma biofilme, mas ela entra numa aventura onde ela vai vendo outras bactérias que formam, né? Então, esse é um outro livro também para esse tipo de conscientização. Muito bacana. O José achou muito legal, né? O Drago colocou, eu sou criança e adorei. Enfim, adorei a palestra, eu só tenho elogios. Obrigada. Então, aproveitem. Essa palestra ficou gravada, vai ficar gravada, né, no YouTube, quando vocês quiserem assistir ou passar ela para alguém, enfim, vocês podem falar.
E quando a doutora Ilana enviar a foto, né, com aquela mãozinha que ela colocou lá no meio da captura que a gente for colocar no Instagram, eu vou fazer um sorteio de quem comentar, tá bom? E o sorteio vai ser surpresa, tá? Mas você acha... a bactéria demora um pouquinho para crescer, então vocês ficam acompanhando, tá alguns bom? dias aí a gente libera. Assim que a gente liberar, eu vou marcar a doutora Ilana e a gente vai fazer um sorteio. Aí o sorteio vocês olham lá como é que vai ser, tá bom? Eu vou escrever lá e vocês colocam. Eu tenho todos esses livros da doutora Ilana. Eu tive o prazer de conhecer a doutora Ilana pessoalmente, maravilhosa, uma cientista a gente conheceu finalmente, né, no congresso. No congresso. E eu ganhei todos esses livros e mais um para os pais que estão aqui assistindo, que são microbiologistas, que podem ler para criança também, mas é um pouquinho mais para a gente, né, adulto. É Microbiologia com Poema e Poesia, que é um livro lindíssimo, lindíssimo. Então, Obrigada. assim, acompanhem a doutora Ilana, que é uma escrita gostosa, todos os livros, né? Assim como esses de criança, que a gente aprende também, né? Então, eu quero agradecer a doutora Ilana por esse privilégio de ter ela aqui, de ter trazido esses conhecimentos para a gente. E eu desejo que a senhora continue, né, fazendo outros livros, né, que encante também não só levar conhecimento, como despertar a ciência, né, nesses pequenos, né, que estão aí começando. Sim, gente, né? Esse mundo de ciências ainda não é muito falado, né? Então muita gente fala, nossa, mas será que eu posso ser cientista? E ó, galerinha, pode sim, viu? Então fica a dica. Comece a ler os livrinhos falando sobre ciências, vai pegando gosto, que vocês podem ser cientistas também, né? Muito obrigada. Então, obrigada, doutora Ilana. Eu vou me despedindo de todos, tá? Foi uma experiência muito gostosa hoje aqui do Microveio, né? Quem sabe a doutora Ilana não volta. Então, assim... Pode deixar, já sei o caminho. Então, aí, ó, tá aí anotado já. Obrigada a presença de todos que estão aqui conosco. E, doutora Ilana, a senhora passa uma mensagem final para a gente fechar a live, tá bom? Uma mensagem para as crianças, uma mensagem para os pais das crianças, o que a senhora quiser falar. Sim, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui com a gente, que participaram. Eu vi aqui várias pessoas escrevendo. Eu que gostaria de agradecer a presença de todos e a participação. E assim, agradecer ao Micromeio pelo convite para a gente estar aqui hoje. E, por favor, eu só peço assim, que as crianças fiquem atentas a todas essas dicas que a Clô trouxe hoje para elas aqui, né, de higiene das mãos, da importância da vacina. Então, tudo isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, eu gostaria de deixar um grande abraço para todos aqui e ensinem, né, todos da família a lavar a mão feito cientista também, tá bom? Por favor. Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Obrigada. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada, viu? Até mais. Tchau.